nós vamos conversar com o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP, Daniel Cara. Bom dia, Daniel. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Bom dia a todas e todos os ouvintes. Prazer é nosso. Daniel, na sexta-feira foram divulgados os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB 2021, e também do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de 2021. E o Brasil registrou piora no aprendizado de estudantes nos níveis que foram avaliados. Talvez uma piora, na verdade, é que não tenha sido tão grande quanto se esperava ou quanto se anunciava. Como é que você analisa esses dados, Daniel? Bom, é claro que a gente não passaria incólume a uma crise, né, tão grande como foi a crise da pandemia de Covid-19. Concretamente, as escolas precisaram ficar fechadas e até uma certa irresponsabilidade, porque agora na velha imprensa estão fazendo toda uma divulgação da coragem de alguns gestores que reabriram escolas quando não era seguro em termos epidemiológicos. É sempre bom lembrar que o caos no Amazonas, especialmente o caos em Manaus, se deu por uma reabertura irresponsável das escolas. Mas, concretamente, diante de toda a complexidade gerada pela pandemia, graças ao trabalho dos professores, a queda de aprendizado foi muito menor do que os setores catastrofistas anunciavam. Quem são esses setores catastrofistas? O Banco Mundial, no nível internacional, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e, no Brasil, as organizações de base empresarial, em especial a ONG empresarial Todos pela Educação. Todos eles estavam muito mais preocupados concretamente com a questão econômica do que com a questão educacional e especialmente com a questão do salvamento de vidas. E o resultado foi que os professores, com toda a força que eles podiam ter, né, naquele momento, enfrentando enormes desafios. Eu tive contato com professores que davam aula por WhatsApp, que faziam aquilo que era possível para manter o vínculo com os estudantes, mas concretamente, graças ao trabalho desses grandes brasileiros e dessas grandes brasileiras, a gente conseguiu ter um impacto menor do que o que era esperado. Na verdade, tinha um grupo grande aí de organizações e de pessoas que torciam pelo caos. E graças aos professores isso não foi possível, porque a área da educação, eu não gosto da palavra, mas ela é muito resiliente, ela tem uma capacidade muito grande de responder à adversidade, e aí é um motivo até complexo, porque a diversidade é a regra na área da educação. Infelizmente, os professores, com ou sem pandemia, eles estão acostumados no dia a dia a tirarem leite de pedra e, mais uma vez, fizeram um trabalho hercúleo. Agora, é preciso investir o necessário, é preciso valorizar os professores para que a gente rapidamente recupere as perdas de aprendizado que ocorreram. Mas o caos não está estabelecido. Eu acho que essa é a manchete mais importante. E nesse aspecto, Daniel, como a gente louva, né, o quão importante foi o Sistema Único de Saúde, o SUS, durante a pandemia, tem que também louvar o sistema público de educação brasileiro, que, como você disse, foi resiliente. Os profissionais de educação, às vezes, em condições muito ruins de trabalho, inclusive, né, principalmente a adaptação, por exemplo, ao ensino remoto. Muito profissional de educação teve que praticamente se virar sozinho ou junto com os seus colegas nas escolas. Então, é necessário fazer esse reconhecimento, essa valorização dos professores, inclusive em termos materiais, né? Já que o investimento na educação praticamente parou e acabou decaindo no Brasil, Daniel. Exato. A grande ausência no debate público e na gestão das políticas públicas durante a pandemia foi do governo federal e também, é importante ressaltar, de muitos governos estaduais e muitos governos municipais. Nós tivemos grandes esforços de gestões muito responsáveis, em especial, quero citar alguns exemplos aqui, São Leopoldo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, gestões que tiveram a capacidade de compreender o problema epidemiológico e a questão educacional, mas concretamente o governo federal e boa parte, olha, eu estou falando a esmagadora maioria de gestores estaduais e municipais, na prática, lançaram a responsabilidade para os professores, fizeram contratações completamente descontextualizadas de serviços de internet, de compra de tablets que até agora não foram distribuídas para os estudantes. A cidade de São Paulo é um caso. Tem estudante que não recebeu ainda a unidade computacional e vou ser franco com vocês aqui, sequer vai receber, porque concretamente o que aconteceu é que também diante de todo o impacto da pandemia, muitos gestores aproveitaram aquele momento para praticarem malfeitos.
E o resultado concreto é que, se não fossem os professores, nós teríamos uma situação realmente alarmante. É importante frisar o que você trouxe com muita precisão. O Sistema Único de Saúde ele foi fundamental, mas também a educação pública brasileira foi fundamental. Vocês imaginem se no auge da pandemia nós tivéssemos reaberto as escolas. São 40 milhões de estudantes, nós temos aí uma mancha, quer dizer, o nível de contato desses 40 milhões de estudantes é praticamente com toda a população brasileira, com 120 milhões de brasileiros, 80 milhões não teriam contato direto com esses estudantes. Na prática, se a gente tivesse, naquele momento da pandemia mais crítico, especialmente no começo de 2021, reaberto as escolas de forma irresponsável, o resultado seria que a gente superaria muito o número de mortes que nós tivemos, né, que a gente ainda sofre com esse problema. O Brasil tem tido aí uma perda de 80, 100 pessoas por semana por conta da Covid-19, semana não, desculpa, por dia, por conta da Covid-19, então a situação seria muito mais alarmante. Agora, a questão concreta é o que fazer daqui para frente. Daqui para frente, o que é preciso fazer é retomar uma perspectiva de educação integral, né, de mobilizar os estudantes para que eles tenham interesse pelo aprendizado, para recuperar as perdas de aprendizado por meio da interlocução entre as disciplinas e atividades artísticas, culturais. A escola tem que ser mais gostosa, ela tem que ser mais interessante. E esse é o caminho que está sendo trilhado pelos países que estão conseguindo recuperar rapidamente a perda de aprendizado decorrente da pandemia de Covid-19. Agora, teve outro estudo também divulgado na sexta-feira, Daniel, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, mostrando que 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola no Brasil, né? Meninos e meninas de 11 a 19 anos que não concluíram o ensino básico. E segundo esse estudo, dos que não estão frequentando a escola, quase metade, 48%, afirma que deixou de estudar porque tinha de trabalhar fora. Essa é outra dimensão do desafio da educação no Brasil, porque estamos em uma crise socioeconômica muito grande e parte da nossa infância e da nossa adolescência acabou sendo abandonada pelo poder público, em especial pelo governo federal, Daniel? Esse é o ponto principal. Eu tenho tentado alertar essa questão, vários outros professores e professoras têm acompanhado essa preocupação. O problema principal da educação hoje não é educacional. E olha que a educação é uma área que precisa rapidamente ter um investimento adequado, precisa rapidamente voltar a caminhar, o que foi interrompido em 2016, mas caminhar no sentido de garantia e consagração do direito à educação. Mas, infelizmente, o que acontece é que, e esse aspecto é interessante, o que acontece é que no Brasil a questão econômica influencia demasiadamente a educação. É um dos países em que isso ocorre de maneira mais patente. Basicamente, em ciclos de crescimento econômico, nós temos grandes ganhos de aprendizado. Em ciclos de recessão, em ciclos de crise econômica, e a gente está em crise econômica desde 2015. É uma crise econômica também que precisa ser estudada com calma, porque parte dela foi fabricada, né? Foi fruto de uma disputa de poder político, não foi concretamente um problema econômico, de matriz econômica. Mas nós estamos imersos numa crise, fabricada ou não, o fato é que essa crise ela é patente. Com o governo Bolsonaro, ela piorou e piorou demais por conta das políticas de austeridade do Paulo Guedes. É importante dizer para todo mundo que nos acompanha que a crise econômica ela piora a qualidade de vida, mas a austeridade econômica ela mata. E é exatamente isso que a gente tem lidado no Brasil. A austeridade econômica é uma ideia que parece que é boa, né? As pessoas gostam de quem é austero, mas na prática a austeridade econômica ela significa uma priorização do mercado financeiro em relação a todas as outras atividades econômicas, inclusive as atividades produtivas. E o resultado disso é o aumento da desigualdade e é miserabilidade da maior parte da população. É o que a gente enfrenta hoje, e isso é extremamente perceptível por essa nova demanda de empregabilidade, o que é terrível, né? Não é nem empregabilidade, na verdade, mas de exploração do trabalho infantil que ocorre no Brasil. É importante frisar sobre esse dado do Unicef que alguns anos atrás nós tínhamos 4 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Não é que reduziu essa demanda, é que eles envelheceram. E como resultado, hoje eles são atendidos pela educação de jovens e adultos. Ou seja, nós temos aí pelo menos 2 milhões de crianças e adolescentes naquela época que hoje já são jovens
e que, na prática, são jovens em situação de analfabetismo. E nesse momento da pandemia, existiu uma situação extremamente calamitosa, que foi o fato de que as famílias brasileiras acabaram utilizando crianças e adolescentes por não terem alternativa para a retomada do trabalho infantil, e isso tem um impacto enorme, não só para a educação, mas para a vida, né, dessas crianças e adolescentes. Então, o Brasil, na verdade, ele flerta, e isso é importante dizer, com problemas do presente que vão gerar problemas enormes para o futuro, porque é o país, hoje, nesse momento, é o país que mais envelhece no mundo, e é um país que já não tem mais uma característica que acompanhou toda a nossa história de uma maioria populacional composta por crianças e adolescentes. Ou seja, o Brasil é um país que envelhece sem ter tido acesso à educação, sem ter construído fortes estruturas de ciência e tecnologia. Então, se nós não tivermos um governo que modifique radicalmente essa situação, o nosso futuro está bastante comprometido. Agora, você mencionou que a austeridade econômica mata. E um eventual novo governo, também com uma nova composição do Congresso Nacional, por conta justamente disso, a revisão da lei do teto seria uma das urgências, não só para a educação, mas de uma forma geral, para a gente voltar a ter um aumento do investimento no social no Brasil? E que outras medidas também, Daniel, você acredita que deveriam ser tomadas de forma emergencial, já ali no primeiro mês do ano que vem, em relação à educação? Bom, a primeira medida que tem que ser tomada é o fim do teto dos gastos públicos federais. Para explicar rapidamente aqui para quem nos acompanha, significa que por 20 anos o governo Michel Temer envia uma emenda à Constituição promulgada pelo Congresso Nacional. E que por 20 anos nenhum centavo novo vai ser investido em saúde, educação, ciência, tecnologia, inovação, trabalho, emprego e renda, políticas culturais, políticas de amparo aos desamparados, políticas de lazer, que é fundamental para que a gente, de fato, tenha uma retomada da produtividade brasileira, que está bastante estagnada. Então, a primeira medida que tem que ser tomada por qualquer governo, independentemente da composição do Congresso Nacional, é enviar para o Congresso Nacional uma emenda revogatória da emenda à Constituição 95 de 2016, que estabeleceu o teto dos gastos públicos federais. Essa é a primeira medida. Em continuidade a isso, em relação à educação, vai ser preciso implementar o custo aluno-qualidade. Não dá mais para aceitar que nós tenhamos na cidade de São Paulo, para falar especificamente da cidade de São Paulo, na prática, em escolas do centro expandido que tem um padrão muito bom e escolas da periferia que tem um padrão muito ruim. Não dá mais para aceitar escolas boas no centro expandido de São Paulo, estou falando de escolas públicas, e escolas extremamente precárias no interior do Amazonas, ou seja, a marca da política educacional brasileira é a desigualdade. E para isso é preciso implementar medidas que determinem um padrão mínimo para todo o país que tem que ser respeitado, assim como acontece com o salário mínimo, que inclusive também como padrão mínimo é uma boa medida, mas ele precisa retomar a sua valorização real. Aliás, o presidente Lula trata essa como a principal medida do seu governo e ele está certo. Mas, na prática, assim como acontece com o salário mínimo, que precisa ser revalorizado, a gente também tem que ter um padrão, pelo menos um padrão mínimo de investimento em escolas. E nós também precisamos, a partir daí, retomar o investimento público na reestruturação das políticas sociais. Um outro fator que vai ter que ser necessário ser desenvolvido é uma retomada do investimento em infraestrutura. Por quê? Porque a gente precisa também voltar a ter um crescimento econômico que ancore o investimento naquilo que importa para a população brasileira, que é a qualidade de vida, que gera qualidade de vida. Então, esse caminho, que é um caminho que já deu certo no passado recente no Brasil, mas que no mundo deu certo no passado ainda um pouquinho mais distante, mas ainda próximo dos dias atuais, que foi no pós-Segunda Guerra Mundial, esse caminho tem que ser retomado. É interessante observar que isso está em torno daquilo que se chamava de social-democracia keynesiana, que é o que é implementado pelo mundo nos anos dourados do capitalismo, que é entre 45 e 70 do século passado, 1945 e 1970 do século passado, mais ou menos. E é interessante observar, eu acabei de voltar da Suíça, de Genebra, para um debate no âmbito das Nações Unidas para a revisão periódica dos direitos humanos no Brasil. O Brasil, como todos os países do mundo, passam por essas avaliações.
E eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco do debate internacional em relação àquilo que está sendo colocado na imprensa, que está sendo debatido. E foi interessante ver que alguns jornais lá davam grande destaque para vários intelectuais que retomavam a necessidade do mundo repensar o que foi a experiência da social-democracia keynesiana. Não é aquilo que é o meu sonho, não é aquilo que eu trabalho para que um dia aconteça, que na minha visão a gente precisa inverter a lógica econômica, a gente precisa construir uma economia a serviço das pessoas. Hoje as pessoas estão a serviço da economia. Mas é uma boa introdução, é um bom primeiro passo voltar a buscar estruturas que estabeleçam estados de bem-estar social. E o Brasil, nesse sentido, está numa posição muito privilegiada, porque com o cenário de guerra na Ucrânia, com o cenário de retomada dos BRICS e de revisão da ordem mundial, o Brasil tem uma posição que pode ser tratada como uma posição estratégica para ser um país de rápida industrialização, uma industrialização sustentável e que dê alternativas para o povo brasileiro de emprego, trabalho e renda. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima. Sempre é um prazer trabalhar com vocês e mais do que tudo, parabéns pelo trabalho de comunicação pública realmente dedicada ao interesse dos brasileiros e ao fortalecimento da democracia. A gente agradece, Daniel. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP, Daniel Cara. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.